Durante sessão do Congresso Nacional, a deputada Caroline de Tone dirigiu-se ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para lembrá-lo sobre os pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que Pacheco mantém em suas gavetas. Caroline de Tone apontou que o abaixo-assinado proposto pelo comentarista Caio Coppola atingiu 2,5 milhões de assinaturas nos 2 primeiros dias. A deputada alertou: temos uma missão constitucional a cumprir. Temos que viver num Estado democrático de direito em que haja efetiva harmonia entre os 3 poderes. Algo que nos preocupa muito é que seja instalada, se já não está, uma verdadeira ditadura do Poder Judiciário. Assista. Presidente, por gentileza, tempo de líder do PSL. Presidente Rodrigo Pacheco, no dia 14/3, agora essa semana, o comentarista político Caio Coppola lançou um abaixo-assinado invocando a população brasileira para que, inclusive esse abaixo-assinado foi dirigido a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência aprecie uma denúncia de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes por possível crime de responsabilidade. E essa petição, Excelência, atingiu em 2 dias, apenas 2 dias, a marca de 2 milhões e praticamente 500 mil pessoas que assinaram o abaixo-assinado, porque expressam a manifestação popular de que seja apreciado pelo Senado Federal, a quem cumpre julgar e processar crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, se houve ou não abuso na condução ou nos atos, atitudes do ministro Alexandre de Moraes. E por que, Excelência, foi escolhida a data de 14/3, 14 de março? Porque no dia 14 de março se completou 2 anos da abertura do inquérito das fake news, um verdadeiro inquérito do fim do mundo que não foi distribuído, foi escolhido, ofendeu o princípio do juiz natural. Não há fato específico a ser investigado nesse inquérito, porque, ao mesmo tempo, o ministro ele é investigador, acusador e julgador da causa. Esse inquérito, ele fere o sistema acusatório, porque é aquilo que eu acabei de dizer, né? Ele investiga, ele atua em todos os papéis ao mesmo tempo, sem falar que fake news sequer a gente tem um consenso conceitual, quanto mais jurídico, ou seja, não é tipificado como crime pelo ordenamento jurídico brasileiro. E não bastasse tudo isso, no dia 16 de abril de 2019, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela determinou o arquivamento. E ela, como titular da ação penal, esse parecer dela deveria ter sido acatado. E, muito embora esse inquérito tenha sido chancelado pelos ministros por 10-1, isso não torna ele um inquérito legal ou constitucional. Além desses fatos, né, que corroboram muito aí eventuais abusos, né, que devem ser analisados segundo o devido processo legal, no ano passado nós também tivemos o inquérito dos atos antidemocráticos, né, que foi uma verdadeira afronta ao próprio posicionamento anterior do Supremo Tribunal Federal, que voltou a aplicar a malfadada Lei da Segurança Nacional, uma lei de 83 do regime militar, e, muito bem, os ministros resolveram então, ignorando o seu próprio entendimento, aplicar esta lei, determinando quebra de sigilo, perseguindo as pessoas. Enfim, presidente, nós temos uma missão constitucional a cumprir. Nós temos que viver num Estado democrático de direito em que haja efetiva harmonia entre os 3 poderes. Nós não podemos viver algo que nos preocupa muito, é que seja instalada, se já não está, uma verdadeira ditadura do Poder Judiciário. Ora, o Poder Judiciário invade a nossa competência legislando por meio do ativismo judicial, ora, eles governam, impedindo o presidente da República de agir. Então, a minha fala hoje é para que as vozes ou as assinaturas das pessoas que em 2 dias, 2,5 milhões de pessoas clamaram a Vossa Excelência como presidente do Senado e a todos nós, representantes do povo brasileiro, que seja analisado com cuidado essa petição, esse pedido, essa denúncia de impeachment feita pelo senador Cajuru e também por outros senadores como Eduardo Girão,
Porque, como disse Rui Barbosa, a pior ditadura é a do Poder Judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. Então, nós queremos, presidente, que haja o sistema de freios e contrapesos estabelecidos, cumpridos no Brasil, e que nós exerçamos o nosso papel quando a corda esticar, pois queremos uma efetiva harmonia e que cada um fique no seu quadrado e cumpra o seu papel constitucional. Muito obrigado, presidente. E também do Senado da República, senador Rodrigo Pacheco, quero aqui chamar a atenção a Vossa Excelência. Certamente Vossa Excelência já tem conhecimento que há 2 dias foi lançado um abaixo-assinado pelo jornalista Caio Coppola, que em apenas 2 dias conta com mais de 2.400.000 brasileiros assinando um abaixo-assinado pela análise do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O lançamento, aliás, senhor presidente, deste abaixo-assinado se deu concomitantemente, ou seja, no mesmo dia, com os 2 anos em que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal um inquérito fake, um inquérito que anda ao arrepio do Estado de Direito. E é gritante que o próprio Supremo Tribunal Federal promova-o e que o ministro Alexandre de Moraes, neste caso, seja neste inquérito suposta vítima, seja também o acusador e seja o julgador. Portanto, senhor presidente, gostaria aqui de saudar a iniciativa do jornalista Caio Coppola de apoiar um pedido de impeachment feito por um senador da República, senador Jorge Cajuru, e lembrar a Vossa Excelência e a todos os demais senadores do importante papel que o Senado da República exerce na nossa democracia, de acordo com o que diz o artigo 52 da Constituição. É o Senado que avalia os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ninguém está acima da lei. Ninguém é intocável. Por isso mesmo, muito importante que os nossos senadores se debrucem sobre este tema e tantos outros que possam vir a devolver a necessária harmonia, além da independência entre os poderes. Hoje nós temos uma Suprema Corte hipertrofiada, que interfere demasiadamente em várias áreas, inclusive no livre exercício do poder legislativo. Por isso, senhor presidente, declaro aqui o meu apoio a essa iniciativa do jornalista Caio Coppola e quero também dizer a todos os brasileiros que já assinaram, dar-lhes os meus parabéns e certamente muitas assinaturas mais virão, porque em apenas 2 dias, repito, quase 2,5 milhões de brasileiros assinaram essa petição. Certamente muitas mais virão e em breve Vossa Excelência receberá o conteúdo desse abaixo-assinado em vossas mãos. Muitíssimo obrigado. Não, bom demais estar aqui com vocês. Assim, analisando tudo que todo mundo está dizendo até agora e tal, vocês têm alguma dúvida, existe alguma dúvida que esses inquéritos não têm absolutamente nada de jurídico? A gente está diante de 2 inquéritos políticos, são só inquéritos políticos. Você vê alguma pessoa que não seja conservadora, entre aspas, aí fazendo parte desse inquérito? É claro que não. Então a gente, na verdade, tem 2 absurdos, a gente tem 2 monstros, um que é o primeiro que foi do fake news, criado, né, assim, esse é o monstro dos monstros, porque você instaura um inquérito para apurar o nada, para apurar uma infração penal que não existe. Ou seja, eu nunca vi, fiquei 30 anos no Ministério Público, ninguém nunca instaurou um inquérito policial para apurar um fato atípico. As fake news, até agora, são atípicos, são fatos atípicos. Pode instalar um inquérito para apurar um crime de injúria, né? Pode instalar para apurar um crime de difamação, um crime de calúnia. Até a utilização do nome fake news, ela é ridícula. Por quê? Porque eu estou utilizando um nome que não existe esse nome em iures, não existe essa infração penal. O segundo inquérito, o 4828, que também é uma outra aberração, primeiro é uma aberração maior do que todos, porque foi, né, determinada a sua instauração pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. E o que é engraçado nisso, que a gente tem que perceber, é que a gente viu, né, essas pessoas, né, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal defendendo, né, o pacote anticrime, defendendo o juiz de garantias. Agora a pergunta é, qual é a moral que tem para o ministro Toffoli, por exemplo, defender o juiz de garantias? Qual é a moral? Foi feita uma defesa dizendo que era possível instalar, né, o juiz de garantias no Brasil inteiro, que era viável isso através dos tribunais. Amigo, que moral tem o ministro Toffoli para falar hoje de juiz de garantias? Se o próprio Supremo Tribunal Federal ele dá, sabe, esse mau exemplo para o país inteiro,
Ou seja, né, como os outros já disseram aqui, você tem um sujeito que é vítima, ele investiga, ele acusa, ele julga. Isso é verdadeira inquisição, isso é uma palhaçada, na verdade. O que a gente tem que entender, o que a gente tem que colocar os pingos nos is, para a gente ser honesto com as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, é o seguinte: esses 2 inquéritos, eles foram instaurados especificamente para apurar, entre aspas, fatos, e a maioria deles, e para não dizer todos eles, atípicos, contra pessoas conservadoras. Então, para que vocês tenham uma ideia, nesse segundo inquérito, esse 4828, um dos motivos dele, que eu tive lendo esse inquérito, é o seguinte: visa apurar aglomerações de indivíduos diante de quartéis, criando pretensões de animosidade entre as Forças Armadas e as instituições nacionais. Amigo, não faz isso. Sabe, chega a ser ridículo uma situação dessa. Você acha que Sarah Winter, né, com o grupo dos 300, vai criar alguma animosidade entre Forças Armadas? Que força que esse grupo tem para fazer alguma coisa com relação às Forças Armadas? Sabe, isso chega a ser ridículo, isso é primário. Sabe, assim, a gente não pode tratar o povo como bobo, ninguém é bobo. A gente está percebendo as coisas que estão acontecendo. Aí vem, investigados. Para atrair a competência para o Supremo Tribunal Federal, 2 deputados foram citados, Daniel Silveira e Júnior Amaral. Sabe por quê? Porque, na verdade, se você não tivesse pessoas com foro de prerrogativa de função, esse inquérito não podia ser instaurado no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aí eu te pergunto, qual é o concurso de pessoas que existem entre 2 camaradas citados lá que eu não conheço, Adilson Nini e Marcelo Frazão? O que esses camaradas têm a ver com os deputados federais? Sabe qual é o concurso de pessoas que faz essa conexão para que todos sejam julgados pelo Supremo? O absurdo é tão grande, é isso que eu quero que vocês entendam. Assim, a natureza política desse inquérito é tão evidente, para que vocês tenham uma ideia, essas pessoas, em tese, esse inquérito foi instaurado, esse 4828, para apurar os delitos tipificados na Lei de Segurança Nacional, que são os artigos 16, 22 e 23. O artigo 16, eu fiz questão de anotar aqui, ele fala o seguinte: integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito, por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. Vocês acham que houve algum meio violento? Amigo, meio violento são esses antifas. Cadê esse grupo de antifas aqui dentro desse inquérito policial? Policial, me perdoe, né? Estou até fazendo um desrespeito com a polícia, que de policial não tem absolutamente nada, que a polícia com certeza absoluta saberia apurar. Cadê desse inquérito? Cadê os antifas? Eles sim atuam com barbaridade, eles sim atuam com brutalidade, eles sim atuam praticando com violência. Você acha que soltar rojão nas imediações do Supremo Tribunal Federal, se é violência? Amigo, me perdoe, achei que isso é ridículo. Sabe, para com isso, a gente está vendo a finalidade política. A finalidade, a gente sabe isso aqui, é atingir o presidente da República, assim, as pessoas não concordam, querem segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º turno de eleição, é isso que está acontecendo, sabe, as pessoas não se conformaram que perderam o poder, sabe, essa cleptocracia que estava no governo até hoje, graças a Deus que eles foram embora, é isso que está acontecendo, sabe? Ninguém suportava mais um país vivendo sob o domínio da corrupção, e é isso. Então houve um baque, né? Houve um estalo muito forte, e aí essas pessoas agora, elas estão se armando, e é isso que está acontecendo, honestamente, a gente fazendo um jogo de honestidade, é isso que está acontecendo. Aí você sabe o que aconteceu pior? Esse artigo 16 que prevê esse tipo de associação com finalidade política, ela está lá na Lei de Segurança Nacional. Só que a Lei de Segurança Nacional, ela não está na Lei 7.960, que prevê a prisão temporária. Aí sabe o que aconteceu durante o inquérito? Deixaram de lado o artigo 16 e colocaram o artigo 288, que prevê associação criminosa. Isso é uma deslealdade. Sabe por quê? Porque como o artigo 288 do Código Penal, ele está previsto na Lei 7.960, aí cabe prisão temporária. Vocês estão percebendo a sutileza das coisas? E é isso. Não adianta fazer de conta. Nós estamos querendo apurar esse... A gente tem, né, essa coisa de contra crimes contra a Lei de Segurança Nacional. A gente está vendo a subversão da ordem. Amigo, para com isso. Recentemente, você quer ser honesto? Recentemente, esse deputado aí, esse Marcelo Freixo, ele, numa reunião de partidos de esquerda, ele disse, a frase dele foi o seguinte, que eles não tinham que tão somente resistir ao governo Bolsonaro, eles tinham que destruir o governo Bolsonaro. Isso sim é atentar contra a ordem pública. E cadê o Freixo dentro desse inquérito? Cadê esse camarada? Então vamos ser honestos. No Rio, para que vocês não digam que eu estou sendo tendencioso, um professor da UFRJ, Mauro Lazzi, do Partido Comunista, esse cara, numa palestra, sei aonde que esse camarada fez,
ele disse que aquelas pessoas que não comungavam com as ideias de esquerda, elas mereciam um bom paredão de fuzilamento. Isso é atentar contra a ordem. E cadê esse camarada aqui? Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte, vamos parar de mimimi, vamos parar de frescurada. Esses dois inquéritos não têm absolutamente nada de jurídicos. A gente sabe disso. Eu me formei em 85, eu fiquei 30 anos no MP. Nesses 30 anos que eu fiquei no MP, pelo menos 29 anos trabalhando ininterruptamente no crime. Eu posso dizer uma coisa, de crime eu entendo pouco. Isso aqui não tem nada a ver, não tem absolutamente nada. Sabe, então isso é um nada para pôr absolutamente nada. Isso, na verdade, são dois inquéritos para impor a situação de terror. É o que está acontecendo. O que aconteceu com Alan. Assim, é um absurdo isso que aconteceu com esse outro jornalista agora recentemente, que aconteceu com a Sara. Então, assim, é engraçado isso porque são dois pesos e duas medidas. Então, cadê o Greenwald, sei lá o que, o Verdivaldo, a gente fala brincando do Verdivaldo, né? Cadê o camarada? Então, assim, ele pode conseguir, ou ele próprio, não sei o que aconteceu, não vou ser leviano para dizer que eu não sei exatamente o que aconteceu naquela situação, ele pode conseguir conversas interceptadas, ele pode divulgar, ele é blindado pelo Supremo Tribunal Federal e as pessoas não podem falar a respeito disso, as pessoas não podem criticar ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo. O que eu mais vejo nas redes sociais são pessoas fazendo charges, pessoas fazendo memes com o presidente Bolsonaro, ministro do Supremo Tribunal falando expressamente a respeito do nome dele. Sabe? Então, assim, eu posso não concordar com a Suprema Corte, eu posso não concordar com o Supremo, mas eu não posso nominar os ministros. Que não pode nominar ministro, rapaz, que palhaçada é essa agora? Eu fui servidor público a vida inteira. Você não quer ser alvo de pedrada, você não quer ser vidraça, sai fora do Supremo, sabe? Então é assim, mas ninguém quer sair, ninguém quer largar o osso. A grande realidade que a gente está vivendo é essa, né? Ainda querem, né, se eternizar no poder. Recentemente, não, faz algum tempo eu vi uma declaração do Toffoli dizendo que por ele ficaria a vida inteira no Supremo. Pelo amor de Deus! A gente tem que ter, na verdade, projetos para que isso possa ser encurtado, porque ninguém suporta mais esse tipo de situação. Falar mal de ministro agora, isso importa? Em crime contra a segurança nacional, falar mal de ministro agora, sabe, soltar fogos no Supremo Tribunal Federal, chega a ser ridículo. Isso é ridículo. Eu acho que uma pessoa com o mínimo de dignidade, eu quero ver agora esses garantistas hiperbólicos, que a vida inteira foram contra a Lava Jato, né, e muitas vezes até com razão, dizendo que a Lava Jato, em determinados momentos, ela estava sendo, né, abusiva. Eu não sei, eu não conheço os processos da Lava Jato, mas assim, se houve algum abuso, se houve algum arbítrio, tem que ser punido. Mas assim, é engraçado que essas pessoas agora estão caladas. Se fazem um artiguinho, né, modesto ou outro, né, não vão discursar inflamados, dizendo, né, que está havendo abuso por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vi uma cena ridícula. Eu vi o ministro Mar Mendes sendo entrevistado na CNN e a gente sabe que ele fez uma live e no final ele falou um palavrão. E ao final dessa entrevista que ele deu na CNN, a menina lá, uma das entrevistadoras lá, a âncora do programa, toda sorridente, falou, ministro, né? O cara fez uma pergunta com relação a isso, que ele falou um palavrão no final da live. Aí a menina intervém e fala assim, ministro, eu achei tão engraçado, achei tão bom o senhor falar um palavrão, para o senhor saber que o senhor é como a gente. Peraí, quando o Bolsonaro faz isso, ele não é como a gente? Sabe, a gente do Rio, a gente fala muito palavrão, então vamos deixar de ser hipócrita. A gente tem que entender o seguinte, esses inquéritos não têm absolutamente nada de jurídico hoje. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui existe simplesmente para impor o terror. É o que eles estão fazendo. Se não houvesse o 288 aqui, nesse inquérito 4828, sabe o que aconteceria? Ninguém poderia ser preso temporariamente, porque não existe previsão na lei, né, com relação à prisão temporária de crimes da Lei de Segurança Nacional. Então a gente tem que ser honesto, a gente tem que fazer um raciocínio de honestidade aqui. Chega, né, dessa hipocrisia. É isso que está acontecendo. São pessoas hipócritas que estão julgando esse inquérito. É desse jeito. Então a gente vai ver os absurdos todos acontecendo, né? Eu não queria me inflamar desse jeito, mas a gente vai vendo, né? Pessoas, a gente não pode falar do Supremo Tribunal Federal, mas recentemente a declaração do Zé Dirceu. O Zé Dirceu trabalhou na casa, o ministro Toffoli trabalhou com o Zé Dirceu, sabe? Então, assim, o Toffoli, ele julgou o Zé Dirceu recentemente, tirando a tornozeleira eletrônica do Zé Dirceu antes das eleições, sabe? Isso é crime de responsabilidade, é isso que a gente tem que entender. Se nós tivéssemos um Congresso sério, composto por pessoas sérias, já teria muitos processos de impeachment com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A grande verdade é essa, a grande realidade é essa.
Recentemente vem o Zé Dirceu fazendo uma live, sei lá, um bate-papo com não sei quem, ele falando abertamente sobre o ministro Fux, dizendo que o ministro Fux ficou meses correndo atrás dele para poder, dizendo que ia absolvê-lo, né? Então, se esse camarada está fazendo uma coisa dessa, se esse cara está sendo leviano, cadê o inquérito para apurar esse sujeito? O Lula, quantas vezes falou mal do Supremo? Quantas vezes falou mal da magistratura? Então, assim, gente, vamos entender uma coisa de uma vez por todas, vamos parar com a hipocrisia. Os inquéritos, eles não são jurídicos, eles não têm absolutamente nada a ver com jurídico. Esses inquéritos dizem respeito única e exclusivamente punir pessoas que têm uma tendência conservadora. E é isso, e ponto. Vamos deixar de ser hipócrita. É isso que está acontecendo. Não tem nada contra a segurança nacional. Você acha que um foguete na porta do Supremo é crime contra a segurança nacional? Os black blocs, sim. Né? Os antifas, sim, eles são. Né? O MST, quando passava nas terras com o trator, destruindo toda a propriedade privada, ninguém nunca falou nada. A própria ministra Carmen Lúcia vieram aqui em Belo Horizonte, picharam, né, o prédio inteiro dela de vermelho, todo mundo se calou. Por quê? Por que são 2 pesos, 2 medidas? Então, né, vocês me perdoem aí, eu não queria, né, ficar extrapolando o meu tempo, mas enfim, né, a gente vê que na verdade, o que eles estão tentando coibir é realmente qualquer tipo de manifestação conservadora, qualquer tipo de manifestação, né, que tenha o mesmo pensamento do presidente Bolsonaro. A gente tem que entender que foram 56, 57 milhões de brasileiros que elegeram o presidente. Vamos aceitar que isso aconteceu, vamos torcer para o nosso país dar certo. Graças a Deus, eu fico vendo essas obras acontecendo, sabe? Essas estradas sendo asfaltadas, né? O Rio de São Francisco sendo transposto, sabe? E os caras ficam com ódio mortal por conta disso. Então, assim, vamos conversar honestamente. De jurídico, esses inquéritos não têm absolutamente nada. São 2 inquéritos nitidamente políticos, porque eles rasgam a Constituição, eles rasgam o Código de Processo de ponta a ponta, beleza? Me perdoem aí, mas eu não aguento não ser inflamado quando eu vejo tanta cachorrada dessa. Valeu? Desculpa aí.